fortaleza dessa, em cada local desse, para proteger todo Israel, o quê? Norte. E o mais interessante é isso aqui, ó. Olhe para cá. Vamos lá? Número 1 aqui. Acasias recebe este reino, cheio de dinheiro, cheio de proteção, 10 tribos na mão dele, sem nenhum problema com esse daqui, ó. Com os fenícios. Sabe por quê? Porque Onri, avô dele, casou o pai dele, Acabe, com Jezabel. Está vendo? E Jezabel era quem? Filha dos poderosos fenícios. Então, presta atenção. Ninguém ia atacar o reino de quem? De Acasias pelo norte. Segundo grande trunfo é esse aqui, ó. Lá embaixo, filho. Aqui está o reino de Judá. Está vendo? Acasias estava muito bem, porque no reino de Judá, você tem Josafá, que casou o filho dele com a filha de quem? De Acabe. A irmã de Acasias estava casado com o futuro rei de Judá. E olha que aquele pastor, que eu já pedi para que você, por gentileza, meus amados, assistam os estudos dele, tem um texto na Bíblia que é confuso, que diz que parece que Josafá casou, foi com a filha de Acabe. Você já imaginou que confusão? Ainda vou tratar dessa confusão. Por quê? Verinha, se Josafá, no Reino do Sul, casou com a filha de Acabe, aí é que a coisa estava feia. Mas, por enquanto, vamos continuar na primeira tese de que o filho de Josafá casou com a filha de Acabe, não tinha problema. Então, diminui, Davi. Diminui. Então, Acasias estava muito bem quanto ao reino do norte e do sul. Acasias não tinha problema com esse povo aqui, ó. Lá embaixo, lá embaixo. Aumenta, filho. Com o reino de Edom. Por quê? Porque Edom servia a Judá. Desde a época de Davi. Edom, os edomitas, os filhos de... Se lembra? Jacó e quem? Esaú. Os filhos de Esaú serviam a Judá. Então ele não tinha problema. Suba um pouquinho, filho. O único problema deles era diminuir agora. Diminui. O único problema deles era Amon, era Moabe, porque Moabe aproveitou que o rei estava morto, Acabe, e veio para cima, para se libertar de Israel norte. E tinha o apoio do seu irmão, os amonitas. E aqui em cima, você tem Ben-Hadad, feliz da vida, que finalmente matou Acabe. Só que, aqui em cima, Ben-Hadad vai morrer. E vai o profeta de Deus simplesmente ungir um novo rei aqui na Síria. E esse novo rei, Azael, vai trazer muito problema para Israel norte. Então, diminua, meu filho. Estava rico, cheio do dinheiro, com tranquilidade, com tudo de bom, poucos problemas internacionais para resolver, porque os problemas dele eram só, lá em cima o 7, o 5 e o 6. Ou seja, a Síria lá em cima, o 5, Amon, e o 6, Moabe. Porque os filisteus já não
davam problema para ninguém nessa época. Agora, olha aqui. Se eram 3, aqui do outro lado você tem 1, 2, 3, 4. Você entendeu? Era 3, mas desse lado você tem Israel, junto com Judá, junto com o pessoal lá de cima, os de Tiro e Sidom, e aqui embaixo Edom. Então ele tinha condições de vencer, tinha condições de reprimir qualquer ataque. Mas Acasias, ele simplesmente foi rei por 2 anos, por quê? Vamos juntos. Olhe para cá. Meu filho, amplie, por gentileza. Principalmente esse ponto aqui. Amplia, amplia, amplia. Está vendo a cidade de Ezion-Geber? Ou Ezion-Geber? Gente, desce lá embaixo, meu filho. Lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Agora diminui um pouquinho. Daqui de Sabá e de Ofir, vinha muito ouro. Muito ouro. Tá? Agora levanta. Sobe, meu filho. Sobe. Só um pouquinho. Adivinha quem chamou o rei de Judá para construírem navios para trazer ouro de Ofir? E vai lá para o canto esquerdo, meu filho, lá no canto esquerdo desse mapa, lá no canto esquerdo. Isso. E aqui, ó, lá do sul da Espanha, trazer ouro. Adivinha quem chamou Josafá para construir navio e levar ouro para dividir entre os dois? Acasias. Pode diminuir, filho. Acasias chegou para Josafá e disse assim: meu parente, que os dois estavam praticamente juntos, família unida, vamos construir navio e vamos simplesmente levar ouro para a gente e trazer ouro para a gente lá de baixo e lá do canto. Gente, que loucura. Abra 2º livro de Crônicas, capítulo 19. Isso é fundamental. Fundamental. Deus fala com Josafá. Pode voltar para mim, filho. Deus fala com Josafá. E Deus diz em 2 Crônicas, versículo 19. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, isso aqui depois da morte de Acabe. A gente leu a morte de Acabe e agora está lendo o capítulo 19. O vidente Jeú, quem é o vidente Jeú? O profeta Jeú. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? A NVI diz assim: devias tu se ajuntar com o ímpio. Olha como Deus olhava para a casa de Acabe e para Acasias. E devia tu amar, como é que é? Ao ímpio. Gente, a casa de Acabe aborrecia ao Senhor. Me ajuda, pastora. Meu Deus. Deus ainda diz prestar solidariedade àqueles que eu odeio.
A tua ainda tem outra versão, meu amor? Odeiam ao Senhor. Gente, olha quem era a casa de Acabe. E Deus olha para Josafá e diz o seguinte: meu amigo, como é que tu se ajunta a esse povo? Aí Deus diz no versículo 3, contudo, boas coisas se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Gente, eu não sei se Josias casou o filho dele com a filha de Acabe. Ou eu não sei se Josias, ele mesmo, casou com a filha de Acabe. Nós vamos matar esse mistério depois. Porque tem versão para tudo que é lado. Mas isso já irritou o Senhor. E aqui, Acabe volta e morre. E Deus já disse, a tua união com Acabe, eu detesto, porque eu abomino a eles. E acredite, Josias continuou a união com Acasias, filho de Acabe. Sabe por quê? Olha que interessante. Josias não, gente. Josafá, meus amores. Josafá. Ai, Jesus do meu coração. Olha que interessante. Pega o capítulo de número... deixa eu pegar aqui. De número 20. Quando você pega o capítulo de número 20, você vê a vitória enorme que Deus deu a Josafá, e que nós vamos estudar lá em 2 Crônicas, contra os amonitas e contra os moabitas. Era um exército muito grande, e Deus o abençoou de forma muito grande. E quando você chega lá no versículo de número 31, que vai falar do final do reinado de Josafá, diz assim: Josafá reinou sobre Judá 35 anos, e quando começou a reinar, reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com Deus. Aí, olha que interessante, versículo 36. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Quem? Quem se aliou com ele? Adivinha? O parente dele. Versículo de número 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Então, Josafá já tinha entrado numa fria por causa do Acabe, quase morreu por causa de Acabe. Aí, Deus fala com ele: você está errado em se juntar com quem eu odeio. Mas ele se alia com quem? Com Acasias, para fazer navio para quê? Para pegar ouro de longe e trazer para Jerusalém. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá, dizendo: porque te aliastes com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras.
Não saiu um navio, sabe por quê? Os navios quebraram-se e não puderam ir para Tarsis. Então, olha o problema. Voltando aqui para Acasias. Filho, por gentileza, volta de onde eu parei. Já deu errado o projeto ali, dos dois. Acasias, coitado, já dançou no problema de Ezion-Geber. E olha que Acasias conversou com o nosso querido Josafá. Acasias conversou com Josafá, dizendo, rapaz, vamos reconstruir, eu mando os meus marinheiros. Mas Josafá ficou sabendo e entendendo que não era de Deus, acabou o comércio com Acasias. Acasias, segundo Reis, segundo Reis, capítulo 1, que foi o texto que lemos no início, teve um segundo problema. A questão moabita. Os moabitas disseram, nós não vamos mais pagar tributo. Ele não consegue resolver essa questão. E por que ele não consegue resolver essa questão? Porque ele não consegue entrar no seu grande celeiro, pegar o melhor cavalo, chamar seus capitães e botar os moabitas no devido lugar, por causa disso aqui, ó. Além de tudo, é azarado. Caiu lá do palácio dele. Segundo o livro de 2 Reis, capítulo 1 em diante, ele cai. Pode retirar, Davi, e voltar para mim. Sério? Sério, ele leva uma queda. Aí, olha que fantástico. Acompanha aí, eu vou te narrando e você vai acompanhando na Bíblia. 2 Reis, capítulo 1. Ele cai, se machuca, fica com medo e diz, será que eu vou morrer? Aí o que ele faz? Ele manda os seus homens consultarem Baal. Só que não é qualquer Baal que está lá, não. Não é o Baal que o pai dele botou em Israel, não, Geraldo. Tem que ser o Baal forte. Lá de Ecrom. Lá dos filisteus. É um animal, né? É um animal. Ainda não acredita no Baal que está em Israel. E que Acabe botou. Ainda tem que ir lá nos filisteus. No meio do caminho encontram quem? O perturbador de Israel. O tisbita, Elias. Elias diz, olha, avisa para o pobre do rei que ele vai morrer, viu? Porque em Israel tem profeta de Deus, tá? Aí o pessoal voltou até rápido. Aí Acasias, está aqui em 2 Reis, capítulo 1, Acasias pergunta, como é que era esse homem? Não, esse homem se vestia assim, tinha cara assim, falava assim. Aí ele diz, é Elias. Graças a Deus, não só Acabe e Jezabel conheciam Elias, Acasias conhecia Elias. Esse homem se quedou diante de Deus e foi pedir perdão? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a arrogância de Acasias era tão grande que ele mandou 50 soldados e um capitão para trazer Elias à força para dar uma surra em Elias. O texto diz que quando os 50 chegaram perto de Elias, o capitão olhou e disse assim, o rei mandou você descer logo, vamos embora. Homem de Deus. Aí ele disse, eu sou homem de Deus? Então que desça fogo do céu e mate vocês tudinho. Matou tudinho. A notícia chega ao rei. Ó, Elias botou para quebrar. Mandou o segundo. O segundo, quando você lê o texto, é mais petulante ainda que o primeiro, Anne. O segundo chega e diz, olha, o rei mandou você descer e desça logo.
Aí Elias disse, eu sou homem de Deus, que desça fogo. Desceu, matou todo mundo. O rei mandou a terceira turma, capitão e mais 50. O terceiro já chegou de joelho. No medo de morrer. E já olhou para ele e disse, homem de Deus, mata ainda não. Tem misericórdia, vai com nós. Joelho. Aí o anjo do Senhor disse, pode ir. Aí ele foi, chegou na cara do rei e disse, você vai morrer. Para largar de ser idiota. Não tem Deus em Israel não. Não há profetas em Israel não. Morre, sobe ao trono seu irmão. Olha que interessante, né, irmãos? O indivíduo não teve tempo de gozar do reino, de reinar. Teve um período de certa paz, pensou em ganhar muito mais dinheiro, tudo dando errado. E Deus ainda falando com ele. Esse é Acasias. Filho de quem? Acabe e o quê? Jezabel. Tinha como ser diferente? Tudo na mão. Tudo na mão. Todas as possibilidades na mão, com tudo, absolutamente tudo, mesmo com a impiedade de Acabe. Acabe deixou um poderio para ele, e ele consegue, com 2 anos, perder tudo, absolutamente tudo, e ele morre, numa cama, sem andar, porque não consultou o Senhor. Irmãos, eu quero terminar esse estudo, se for possível, Davi, coloca lá no início do PowerPoint, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos, que é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Passar rapidamente aqui, até chegar aqui no Reino Norte. É aqui que eu quero. Reino Sul, olha o Reino Norte. Vamos lá. A primeira dinastia teve como grande rei Jeroboão. Gente, o tanto que Deus falou com Jeroboão, para Jeroboão voltar à presença dele, não adiantou. Sobe o filho dele, 2 anos reina e acaba tudo, porque Deus o arrebenta. Baasa foi o homem que Deus levantou. Deus levanta Baasa, 2ª dinastia, para que simplesmente Israel volte à presença dele. Quando Deus fala com Baasa, pelo mesmo profeta Jeú, porque aqui foi Jeú que falou também com Baasa, mesmo profeta, Jeú disse, eu te levantei no lugar de Jeroboão, e você andou nos caminhos dele, vai acontecer com a tua casa a mesma coisa. Morre Baasa, levanta-se Elá reina 2 anos. Um bêbado, um ébrio, um alcoólatra. E aí Zinri se levanta e mata toda a 2ª dinastia. A 3ª dinastia, pelo menos, é uma dinastia muito mais forte. Não há uma única passagem na Bíblia dizendo que Deus falou com Onri, o grande patriarca. Mas sejamos francos, o tanto de oportunidade que Deus deu para Acabe,
para Acabe. Era para esse menino aqui, terceira dinastia. Onri, Acabe, era para esse menino aqui reconhecer não só Elias. Porque quando descreveram, irmãos, qual foi o homem que falou que ele não se levantaria e morreria, ele na hora disse, é Elias. Se ele conhecia Elias, ele sabia da palavra do Senhor. Se ele conhecia Elias, ele conhecia os erros do pai dele. Reverberou dentro daquele extraordinário palácio que Acabe ampliou em relação ao palácio do seu pai Onri, reverberava a palavra de Deus. Esse menino não tem desculpa. Deus o aniquilou rapidamente, porque ele tinha todo o conhecimento que veio do seu pai Acabe. E ele tinha condições de mudar. E ele tinha profeta de Deus na presença dele. Gente, pelo amor de Deus, morreu 50 homens e um capitão. Depois me morre mais 50 homens e um capitão. O que esse homem queria mais, gente? Diz para mim, o que esse homem precisava mais? Pode retirar, filha. O que eu e você precisamos mais para nos dobrar diante de Deus, irmãos? Para fazer a vontade dEle, para sair do caminho do pecado, da maldade, do erro. O que mais que o Senhor precisa fazer na cara da gente, para a gente se curvar diante dEle? Quem mais de grande profeta o Senhor tem que falar a nós? Se Ele já mandou o maior de todos os profetas, seu Filho Jesus. Há um coração contrito, o Senhor atende. Há uma alma que reconhece seus pecados e erros, o Senhor traz misericórdia. De maneira alguma Deus foi injusto ao acabar com Nabade, filho de Jeroboão, tendo ele reinado 2 anos. De maneira alguma o Senhor foi injusto ao acabar com Elá, o alcoólatra, filho de Baasa, da 2ª dinastia. E de maneira alguma, mesmo tendo reinado 2 anos, o Senhor foi injusto ao acabar com Acasias. Porque a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Jeroboão e fez o que não era reto diante do Senhor, mesmo Deus tendo mandado na época dele o maior dos profetas. Irmãos, Deus é Deus que visita gerações, tanto de justos quanto injustos. Não pensemos nós que o Senhor não chegará perto de nós. A paciência do Senhor tem limites. Por isso, irmãos, ouçamos Elias, ouçamos Eliseu, Sofanias, Abacuque, Ageu, Amós, e acima de tudo, ouçamos o Filho amado. Desde o batismo, o Pai diz, este é meu Filho amado em que me comprazo. A Ele ouvi. Ouçamos o Senhor. Vivamos e andemos em seus caminhos. Senhor, tem misericórdia de nós.
Dá-nos um coração, Senhor, repreensível. Dá-nos um coração que se arrependa, que veja a Tua obra, que veja a Tua voz, que escute os Teus grandes feitos. Eu vejo Acasias, Deus, crescendo em um lindo palácio. Eu posso ver Acasias com todos os servos e pompa. Tu me fazes enxergar Acasias com roupas únicas. E mesmo tendo Jezabel como mãe, tendo pai e mãe, mesmo seu pai sendo Acabe. Senhor, Acasias cresceu e sabia quem era Elias. Acasias conhecia Elias. Acasias conhecia a Tua palavra. Acasias viu todas as oportunidades, ó Deus, que seu pai teve. Mas Acasias se negou a estar em Tua presença. Tem misericórdia de mim, Senhor, do meu coração, do coração do meu irmão, do coração da minha irmã, do coração daquele que está me ouvindo agora e que está em casa. Tenha misericórdia. Muda o nosso coração. Sabe, Senhor, a gente não pode ter um mínimo de conforto. Nem na Tua casa a gente vem. E duvido muito que de casa estejam aprendendo. A gente não pode ter o mínimo de algo, Senhor, que abandonamos tudo aquilo que é Teu. Muda esse coração, Senhor. Dá-nos a alegria de estar ouvindo a Tua voz. Dá-nos a felicidade de congregar. Dá-nos a felicidade de estar juntos. Dá-nos a felicidade de cantar, de louvar, de engrandecer o Teu nome. Dá-nos forças. Retira de nosso meio o espírito de Acabe e Jezabel. Tira de nós o coração de Acasias. E coloca em nós a imagem do Teu Filho. Do Teu Filho amado, que mesmo sendo Deus, segundo a Tua palavra, não perdia cultos na sinagoga, tinha alegria de estar junto, de falar, mesmo sendo expulso, estava no templo. E que amava pequenos, que amava pobres, desamparados. E que mesmo sendo Deus dizia, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Dá um pouco mais para nós, para que possamos corrigir nosso coração, nossa alma, nosso ser, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Como Deus é bom, né? E eterna a sua misericórdia, né?